Tem um assunto que desperta a curiosidade em muitas pessoas, são as crianças índigo, né? Elas são consideradas especiais e também dizem que elas têm um objetivo aqui na Terra, de ajudar no processo de evolução da humanidade. Muito se fala das características comportamentais dessas crianças, mas é importante falar também sobre como nós temos que lidar e entender esses seres especiais. Veja aí. Eu sou Lenisa Lucena, tenho 39 anos, psicanalista, psicopedagoga e índigo. Eu me descobri índigo, eu tinha 30 anos e fez assim um boom na minha cabeça. Porque eu sempre soube que eu era diferente, que eu não me encaixava, eu me sentia um ET, com uma autocobrança, um senso de responsabilidade, de ter que realizar algo fantástico, algo sempre acima da média, descobrir a América, né? Sempre tive isso, que era muita responsabilidade. Então, passei uma vida me cobrando, sabendo pra quê. Sofia, o que foi? Não quer tentar? Não? Aconteceu alguma coisa? Se você, por acaso, é pai ou mãe ou convive com uma criança que você acredita ser índigo, como você deve agir com ela? A criança índigo, ela vem sem aquele filtro natural. Então, ela pode ser mais expansiva e ela pode dizer coisas que podem não fazer sentido pra você, mas que depois você vai entender o contexto. Tipo, como que aquela criança sabe disso ou daquilo? Simplesmente, intuitivamente, ela possui alguns dons e ela vai externalizar isso. Então, quanto mais inocente a criança, mais ela pode ter a predisposição de trazer essas informações tão preciosas que o índigo tem. Então, a primeira coisa é olhar, baixar, ficar na altura do olho dela e escutá-la, acolhê-la. Buscar, porque muitas vezes ela também não sabe direito o que ela está falando, ela só está falando e ela não tem maturidade para entender todo o contexto. Desde muito cedo é importante que você evite ficar perguntando o que aconteceu, o que fizeram com você, e sim fortalecer como você se sente, trazer um sentimento, tristeza, felicidade, medo. Tá, você tá com medo, filho? Do quê? Você tá feliz? Aí você pode falar, que felicidade é essa? Da onde vem essa felicidade? Né? Como eu posso te ajudar se você está com medo? Ela precisa saber que você está ali para ela ser ouvida e que você está ali para apoiá-la a se entender e não julgá-la ou bloqueá-la ou impedi-la de se expressar. Porque a criança, ela vem com um senso índigo, né? A criança índigo, ela vem com um senso de responsabilidade de salvadora, de ter que fazer mudanças, de ter que fazer grandes feitos. Então ela já amadurece muito cedo, ela já começa a ter necessidades e questões que se envolvendo em proatividades. Não, peraí, filho. A cada coisa é o seu momento. Vamos brincar? Agora é hora de brincar. Deixa isso aqui que a mamãe vai resolver. O que você quer que a mamãe faça? A mamãe pode ajudar. Então fala que mamãe ajuda, papai ajuda. Mas não incentive essa criança a assumir responsabilidades que não competem à fase dela de vida, de desenvolvimento. Por mais especial que ela pareça ser. Especial é esse ponto. Quando chega no adolescente, eu te falei que se não é desenvolvido essas etapas, ele é muito bloqueado, criticado, julgado, controlado, ele pode se tornar um adolescente mais rebelde. Porque ele não é ouvido, então ninguém me entende, ninguém me compreende, ele se isola, se fecha, e aí ele não quer saber de nada, ele vai ter a vida dele daquele jeito. Isso pode gerar uma série de questões, como ser diagnosticado com borderline, depressão e assim por diante. Não necessariamente porque não teve isso, de repente isso é da própria criança, mas lembra? Cobrança, eu tenho que fazer. Então, vai para o adolescente se sentindo impotente. É muito importante lembrar esse adolescente que o mais importante de tudo é ele existir, para que essa criança, esse adolescente, aprenda a lidar com as expectativas, frustrações, questões que vão vir e não são suprimidas. Porque não é no tempo dele, não é na hora dele. A vida vai ensinar, a vida vai trazer. Espero ter contribuído aqui para sua vida de alguma forma, ter ajudado a clarear um pouquinho. Gratidão, eu sou Lenisa Lucena, saio com vocês aí no estúdio. Tem uma música e ela diz que a gente vai precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado e quem não é tolo pode ver.
Ah, gente, esse filme é tão lindo. Quem não assistiu, vale a pena, viu? A Criança Índigo, se eu não me engano, tá na Netflix. E tem essa bonitinha aí da Letícia, a menina Índigo, né? E aí tem essa bonitinha da Letícia Braga, né? Que era Sol, anterior Sol, do Detetives do Prédio Azul. É um elenco muito bacana também. Tem o Murilo Rosa, um querido. Enfim, bonito demais e bem esclarecedor, tá? E aí eu quero agradecer essa bonita que participou, a psicanalista e psicopedagoga, a Lenisa Lucena, que gravou essa entrevista bem legal pra gente, né, esse depoimento, falando sobre como lidar, né, com as crianças índigo. Vou deixar aqui também o YouTube dela, com bastante informação legal por lá, Lenisa com S, tá? Lenisa Lucena, para você seguir também no Instagram, @LenisaLucena. E para conversar com a gente aqui via Skype, a gente convidou a Cristiane Faria Feiges, que ela é palestrante, e também vai bater um papo aqui. Olá, Cris! Bom dia mais uma vez. Oi, Ah, agora sim. tudo bom? Tudo Agora ótimo. foi. Bem-vinda ao Revista da Manhã, minha querida. Eu que agradeço. Vamos conversar sobre esse assunto, que ele é bem interessante e bem intrigante também, né? Como a gente viu no VT, as formas de como lidar com essas crianças, de como trazer o melhor delas, né? Sem inibir nada de bom que elas têm para trazer para a humanidade. Mas é interessante a gente primeiro também entender o que é uma criança índigo e como identificar essa criança. Explica pra gente, por favor. Bom, Rê, primeira coisa que a gente pode pensar aqui, que nós estamos num novo momento. Antes da pandemia, pós-pandemia, mas é um progresso constante da humanidade. Então, as crianças índigos, no entendimento, principalmente da parapsicologia, que ainda é uma ciência nova e que alguns pontos divergem da ciência científica mesmo, é falar dessas crianças que vêm trazendo um viés diferente, questionadoras, uma certa dificuldade de obedecer velhas regras, que se expressam muito através de artes, músicas, que têm um momento de introspecção para ter essa conexão consigo mesma. Então, de alguma forma, elas vão trazer uma reflexão, que eu brinco, né, que é a velha guarda, essa geração X, que sou eu, que é você, mas temos essa geração Y, que já vem com, eu brinco, com o celular na mão, né? É uma extensão deles. Então, um mundo novo de informação, de uma realidade, de muito conhecimento, e que eles vão filtrando, mas por serem crianças, exige de nós esse direcionamento até para auxiliar, e nem tudo é tão bom para elas. Mas uma coisa importante, embora essas crianças tragam assuntos mais profundos para a idade, ainda assim são crianças, mas alguns pais permitem tanta abertura, como se essa criança fosse tão excepcional, uma missionária, e, ao meu ver, ela só é mais uma criança num período que nós estamos vivendo e que ela traz questionamentos diferentes do que nós fazíamos. Então, adequar para não se perder a mão e essa criança se perder nesse mundo de informações é o nosso papel. É muito importante a gente saber como lidar também, justamente para isso, né? Nem para tirar ela do foco do que ela veio fazer, desses questionamentos, não fazer com que ela perca essa capacidade de questionar e até transgredir algumas coisas que realmente ela veio mudar, mas também não abrir demais o campo, não deixar essa criança tão sem direcionamento que ela também vai ficar perdida, né? Então, acho que é um desafio ainda maior para os pais. Essa criança veio ensinar muito também, não só para a humanidade, mas principalmente para esses pais, né, Cris? Perfeito, porque muitas vezes esses pais olham para essa criança que é especial, que traz um questionamento, mas a quantidade de informação que essas crianças têm hoje não se compara ao que tínhamos. Mas, ao mesmo tempo, não tomar esse cuidado, nós temos ali na adolescência uma quantidade absurda agora de jovenzinhos sendo diagnosticados com déficit de atenção, com hiperatividade, com transtornos mentais que muitas vezes são verdadeiros transtornos e que não tem nada a ver com uma criança índigo ou cristal. Então, até ser uma criança opositora, então, assim, ter esse feeling de entender que essa criança traz um talento diferente,
Não tem como a gente negar uma criança que toca um piano aos 4 anos e fala não sei quantas línguas, é um diferencial. Mas tantos outros jovens que se expressam através da música, da poesia, de uma pintura, isso também é muito do jovem, uma expressão daquilo que ele ainda não sabe, de uma forma ainda madura cognitivamente. Uhum. Então, sabe quando a gente dá asa, mas não empurra lá do penhasco antes que aquela criança aprenda a voar? Tá. A gente tem que tomar algum cuidado também com relação a esses rótulos que as crianças índigo muitas vezes podem receber, por exemplo, o especial, né? Para que ela não se sinta logo nessa infância, nessa primeira infância, como diferente das outras, né? Afinal de contas, elas trazem características que, de fato, já fazem com que elas se sintam diferente de alguma forma, né? Então, essa coisa de ficar falando, muitas vezes o adulto fala e a criança está ali do lado, achando que a criança não está ouvindo, mas ela está captando tudo. Esse é um cuidado que a gente tem que ter também, Cris? Sim, eu brinco que criança não paga a conta. É bem Ela não isso. está com a cabeça preocupada em trabalhar e pagar a conta. Então, ela está ali no ambiente, ela está absorvendo tudo que a gente está falando. E não só a nossa fala, mas o teor da nossa vibração naquele ambiente. Porque existem discussões que não precisam ser ditas. Porque eles são Essa muito criança sensíveis tem também, uma né? sensibilidade. Com essa questão da energia, essa criança também é muito sensível, né, para sentir tudo isso, né? Tem uma sensibilidade, ela percebe aquilo que nem foi dito. Aham. Porque é uma criança que ela é mais introspectiva, então ela observa mais. E o nosso rosto vai demonstrar as nossas emoções, mesmo que a gente não diga. Então, essa criança ela tem um olhar para isso. Eu diria que um ponto alto é essa sensibilidade, de perceber, de chegar, de tocar. Por que você está triste? O que Uhum. foi? Mãe, o que aconteceu? Sem a gente dizer nada. Mas ainda assim, ela é uma criança, como incumbir uma criança de missionária num mundo em que a gente vai progredindo gradativamente e que cada um de nós faz um pouco. Então, essas crianças também vão fazer algo que eu considero muito importante. Elas desconstroem muitos preconceitos, o verniz social, pela maneira espontânea de se relacionar. Tá. Então, é desafiador nesse sentido, porque não adianta um pai e uma mãe dizer assim, numa briga dentro do carro, quando a gente chegar na casa da vovó, não quero que você fale nada. Essa criança, ela vai externar. Eles estão tristes, brigavam. Sim. Sim. Agora, falando ainda na questão do cuidado que a gente tem que ter com esses comportamentos, a gente também tem que tomar esse cuidado em não justificar tudo que a criança faz, ou comportamentos errados, justamente porque ela é uma criança índigo, então tá justificado, ela faz isso porque ela é assim. Para não cair no campo da permissividade excessiva também, Cris? Isso é para tudo na vida. Eu posso ser diagnosticada, por exemplo, com um transtorno borderline. Mas eu não sou só isso. Eu tenho um transtorno, mas eu sou a Cris. Então, eu tenho um filho que ele pode trazer uma característica de uma criança índigo ou déficit de atenção e tal, mas ela é uma criança, ele é um todo, corpo, mente, alma, um ser integrado, e tem um comportamento que traz esse viés de uma criança índigo, mas ela não é tão somente uma criança índigo. Tudo na vida tem regra, tudo tem limite. O Tá. não faz parte da vida, por mais especial que essa criança possa ser. Tá certo. Agora, existe adulto índigo, Cris? Sim, né, Rê? Porque a gente não vai se perder ao longo da jornada. Aham. Então, E, porque e é eles justamente aí que eu dizem que queria mais. chegar. O adulto índigo, por exemplo, a gente pode não identificar ele na fase adulta justamente porque ele não foi encaminhado, aquelas características não foram trabalhadas, e aí chegou na fase adulta, aquilo tudo ficou apagado, ou isso não acontece? Não, isso acontece, porque assim, a psicologia, o estudo disso tudo, a parapsicologia, é tudo muito novo. Então, nós não tínhamos o diagnóstico de uma criança ou índigo, ou TDAH, ou depressiva. Olha só, ela é esquisita, ela é calada, ela não para quieta na sala de aula. A gente falava o comportamento, mas não dizia o que era aquele comportamento. Então, hoje, nós somos os adultos, fruto dessas crianças que não tinham uma tratativa.
Então, nós aprendemos a lidar hoje com a gente, falando, mas eu me enquadro nisso, nisso. Quando eu leio tal coisa, eu me assemelho com isso, e nós vamos buscando nos compreender, assim como a colega colocou, que aos 30 anos ela se percebeu uma criança, agora adulto índigo. Tá. Isso é uma resposta, eu diria, para nós, dentro do nosso coração. Aquela procura que a gente tem e não se enquadrar, e de repente a gente fala, é isso! Isso nos acalma internamente. É verdade. Encontrar o nosso lugar no mundo, né? E nossa missão, o Sim, que a gente veio fazer é muito importante, de fato. Obrigada, viu, Cris? Que delícia conversar com você. Tá convidada a participar, inclusive de vir até aqui, pessoalmente, para a gente bater esse papo e tantos outros nas próximas oportunidades, tá bom? muito obrigada. A gente que agradece. Até a próxima. Cristiane Faria Feiges, ela é palestrante e você faz contato através do Instagram, @Cristiane Feiges. O Cristiane, o Cris você vai escrever com Y, tá? Cristiane Feiges. Um beijo. Até a próxima, querida. Muito bom. Boas festas. Obrigada pra você também. Ótimo Natal e um ano novo fantástico.